No alto de uma ponte, o rio serpenteia calmo, refletindo um céu alaranjado. 2 pares de pés hesitam, como se ainda não soubessem para onde caminhar. Surge a voz grave de Leandro. Eu sabia de você antes mesmo de te olhar nos olhos. Isabela, segurando a pasta que revela seu passado escrutinado. Em seguida, um grito que ecoa num evento lotado. Você me usou, deixando no ar apenas a pergunta. Podem 2 pessoas reconstruírem o que foi destruído pelo escândalo? Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. A luz do fim da tarde banha os telhados simples da cidadezinha, onde o tempo parece passar mais devagar. No quintal de uma casa modesta, Isabela costura uma saia nova sentada sob a sombra de uma mangueira, enquanto sua mãe, Dona Elza, remenda camisas do lado oposto. O som distante de uma igreja tocando sinos anuncia mais um fim de domingo. A brisa suave balança os fios soltos do cabelo da jovem, e ela suspira, olhando para o céu como quem sonha com algo que ainda não sabe nomear. Há paz naquela cena, mas também uma inquietude silenciosa. Dentro de casa, o rádio antigo toca uma música romântica dos anos 90. Isabela dobra cuidadosamente seus tecidos, alisa cada um com carinho e guarda dentro da mala. A mãe observa em silêncio com um misto de orgulho e saudade nos olhos. Pela primeira vez, a filha vai sair de casa, não para casar, mas para trabalhar, algo que poucas meninas da vila fazem. Não há despedida dramática, apenas uma troca, de olhares carregada de tudo o que não foi dito. Horas depois, Isabela está dentro de um ônibus, sentada ao lado da janela, com as mãos no colo e o coração disparado. Cada poste, cada curva da estrada parece levar embora uma parte da menina que ela foi. O campo vai ficando para trás e os primeiros prédios da cidade grande surgem como gigantes de concreto. É o começo de algo novo, mas ela ainda não sabe se isso a assusta ou a anima. A única certeza é que não pode mais voltar atrás. Enquanto isso, em um prédio espelhado no coração da capital, Leandro termina uma reunião cercado de diretores e assistentes. Ele não sorri, não se alonga em despedidas. É direto, frio, eficiente, o tipo de homem que comanda mais pelo olhar do que pela voz. Ao sair da sala, pega o celular, vê uma notificação com o nome Isabela Andrade, nova funcionária, e seus olhos se estreitam, como se algo dentro dele despertasse. Sem dizer nada, arquiva a informação e caminha em direção à cobertura. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Leandro desliga as luzes da sala e observa a cidade do alto. Copos caros sobre a mesa, silêncio pesado, nada fora do lugar. Mas ele não parece satisfeito. Abre uma gaveta com tranca digital e retira uma pasta. Dentro, fotos antigas, recortes de jornal, documentos de uma tragédia nunca explicada. Entre os papéis, um nome circulado em vermelho, Família Andrade. Ele fecha a pasta e, ao fundo, reluz o reflexo da cidade, caótica, viva, cheia de histórias por trás das janelas acesas. Na manhã seguinte, enquanto o portão da mansão se abre e Isabela desce do carro com os olhos arregalados, algo muda, no ar. A casa é imponente, o jardim parece de revista, e cada detalhe impõe respeito. Ela aperta a bolsa contra o peito e respira fundo. Do outro lado da varanda, Leandro observa sem ser visto. E ali, naquele breve instante em que ela pisa no mármore frio, o destino se move sem alarde. Silencioso, mas irrevogável. Logo em seu primeiro dia, enquanto arruma as flores do hall de entrada com capricho, Isabela escuta uma conversa vinda da biblioteca. A porta está semiaberta e 2 vozes se cruzam. Uma masculina e firme, outra feminina e ríspida. Você confia demais nas pessoas, Leandro. Isso vai te destruir, diz a mulher, que Isabela descobre mais tarde ser a advogada. Pessoal dele. Ela se afasta, mas aquela frase fica ecoando em sua cabeça. Confiança. Uma palavra tão simples e tão perigosa.
No almoço, a cozinheira, Dona Dira, se senta ao lado dela para dividir o feijão e o pão com manteiga. Homem rico assim, minha filha, vive cercado de cobra disfarçada de gente. Tem que ser duro para sobreviver. Isabela, assustada com a dureza do comentário, dá um meio sorriso e responde: mas se todo mundo desconfiar de todo mundo, como é que o mundo vai para frente? Dona Dira ri com sarcasmo, mas olha para ela com ternura. Você ainda vai entender, menina. Vai. No fim da tarde, ao regar o jardim como parte de sua tarefa, Isabela encontra um gato preto deitado entre as hortênsias. Ele a encara sem medo e logo se aproxima, se esfregando em suas pernas. É o primeiro gesto de afeto inesperado que ela recebe naquele lugar. Leva o gato no colo até a varanda e, ao erguer os olhos, dá de cara com Leandro. De pé, observando a cena. Ele escolhe bem as pessoas em quem confiar. Ele diz com um meio sorriso. Ela engole em seco, sem saber como reagir. Naquela noite, deitada em seu pequeno quarto, Isabela relê a carta que sua mãe colocou escondida entre as roupas. Confie no seu coração, mas não entregue ele de bandeja. Ela fecha os olhos e sorri, achando graça do conselho. Mas mal sabe que aquelas palavras vão ser testadas até o limite. Lá fora, a cidade pulsa. Dentro da mansão, algo se prepara para começar. E no meio disso tudo está ela, inocente, mas não ingênua. Enquanto isso, Leandro revê pela 10ª vez os documentos que mandou levantar sobre a família Andrade. Algo não fecha. As datas, os registros, o desaparecimento do pai. Ele tenta se convencer de que manter Isabela por perto é apenas estratégia. Mas a forma como ela olhou para ele naquela tarde, com um misto de doçura e força, desarma algo que ele não está pronto para admitir. É só observação, diz para si mesmo, tentando acreditar. Mas o destino já sussurrou o tema. Confiança. A confiança que pode transformar ou destruir. E naquele cenário, onde todos usam máscaras, o maior perigo talvez seja justamente alguém que decide ser verdadeiro demais. A partir dali, cada gesto, cada silêncio, cada olhar vai girar em torno disso. Confiar ou não confiar. Nos dias seguintes, Isabela vai se adaptando à rotina da mansão com uma leveza que surpreende os funcionários. Cuida das flores com carinho. Ajuda na cozinha quando sobra tempo. E aprende até a dobrar os lençóis de linho como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Todos começam a simpatizar com seu jeito simples, mas firme. Ela ouve mais do que fala e sorri até quando está cansada. Aos poucos, sua presença vai colorindo os corredores frios da casa. Dona Dira, a cozinheira, vira uma espécie de confidente. Entre uma fornada e outra, compartilha segredos da casa e histórias antigas. Esse lugar já foi mais vivo, sabia? Antes da mãe dele morrer, depois virou só concreto e silêncio. Isabela escuta com atenção, mas evita julgar. Há algo em Leandro que intriga. Ele não parece cruel, apenas ausente. Quando passa por ela, sempre tão sério, parece olhar além da superfície. E aquilo a incomoda e fascina ao mesmo tempo. Um dia, ao entregar toalhas no andar de cima, Isabela se depara com um quadro estranho pendurado num corredor escuro. Nele, um homem muito parecido com Leandro segura um menino pequeno. O olhar do adulto é duro, quase desconfiado. O mesmo olhar que ela já conhece. Ao lado do quadro, uma placa com uma única palavra: Cláudio. O nome arrepia sua espinha sem saber o porquê. Ela tenta ignorar, mas aquele quadro vai continuar ali, plantado como uma semente silenciosa. Enquanto isso, Leandro observa Isabela com a distância de quem quer proteger algo. Ou a si mesmo. Pede que ela cuide de uma ala específica da casa, aquela mais próxima do seu escritório. Não explica o motivo, só entrega a chave com um "confio em você". Ela se surpreende com o gesto, e ele se surpreende por ter dito aquilo em voz alta. Pela primeira vez, Leandro vê em alguém algo que não precisa ser comprado. E isso, para ele, é perigoso. Em uma tarde chuvosa, Isabela oferece a Leandro uma xícara de chá. Ele hesita, mas aceita. Os dois conversam brevemente sobre trivialidades.
mas há um silêncio confortável entre eles. Quando ela menciona que sente falta do cheiro da terra molhada, ele sorri. Um sorriso quase imperceptível, mas real. E ela percebe: há um homem ali dentro, trancado. Um homem que talvez precise de mais do que chá e flores para se abrir. Só que o passado está longe de ser um chão firme. Isabela ainda é apenas uma funcionária, sem saber que sua presença naquele lugar está ligada a cicatrizes antigas. E Leandro, por mais que tente se manter no controle, já começa a perceber que algo dentro dele está mudando. E quando o coração começa a bater fora do ritmo, é sinal de que a ordem está prestes a ruir. Numa noite elegante de sexta-feira, a mansão se prepara para receber convidados em um jantar de negócios. Isabela, vestida discretamente, ajuda a montar a mesa com talheres reluzentes e flores recém-colhidas. Leandro desce as escadas com um terno escuro, impecável, e, por um instante, cruza o olhar com o dela. Há algo diferente ali. Um lampejo de dúvida, ou talvez de desejo contido. Ela baixa os olhos, mas o coração dispara, como se pressentisse que aquela noite não terminaria como as outras. Durante o jantar, um dos empresários presentes comenta em tom jocoso sobre a juventude e a beleza das empregadas da casa. Isabela escuta da cozinha sem entender exatamente o porquê, mas sente o rosto queimar. Leandro, por sua vez, reage com frieza, corta o assunto e muda o tema, mas por dentro algo o incomoda. Após a saída dos convidados, ele encontra Isabela sozinha no jardim, recolhendo copos esquecidos. Ela sorri, mas percebe um ar diferente nele. Não deixe que falem de você como se fosse invisível, diz em voz baixa. Aquilo a marca profundamente. Na manhã seguinte, Leandro a chama em sua biblioteca. Pela primeira vez, conversa com ela por mais de 5 minutos. Fala sobre livros, música e menciona seu pai de forma vaga. Isabela escuta, encantada, sem perceber que, naquele momento, Leandro havia cruzado uma linha invisível. Quando ela sai, ele permanece parado, olhando para a porta fechada, como se tentasse entender o que acabou de acontecer. Ali, no meio dos livros e do silêncio, algo foi plantado: intimidade. Nos dias que seguem, gestos sutis passam a fazer parte da rotina. Leandro começa a almoçar na casa com mais frequência, apenas para vê-la de longe. Isabela se pega cuidando mais do cabelo, das unhas, da maneira de se vestir. Não há promessas, nem confissões. Apenas uma dança muda, onde cada passo é dado com medo e encanto, até que, numa tarde, ele a convida para ir ao centro da cidade com ele. Preciso de ajuda para escolher um presente, diz. Ela hesita, mas aceita. Durante o passeio, Leandro a observa sorrir para uma criança na praça, e pela primeira vez em anos se permite imaginar uma vida longe dos contratos e das estratégias. Isabela, sem saber o tamanho da tempestade que se aproxima, sente que aquele homem começa a fazer parte do seu mundo, não como patrão, mas como alguém que poderia ter estado lá desde sempre. E pela primeira vez, ela pensa que talvez esteja se apaixonando. E é exatamente esse sentimento que o destino usa como isca. Porque quanto mais forte o laço, maior será o impacto do corte. E ali, naquele ponto de virada, Leandro já não a observa como uma peça de um quebra-cabeça antigo. Agora, ele a vê como algo que nunca teve, a chance de recomeçar, mesmo que isso custe todas as verdades mal enterradas do passado. Depois daquele passeio, Isabela não consegue mais esconder. De si mesma, está envolvida. O jeito como Leandro a escutou, como segurou sua mão ao atravessarem a rua, como riu discretamente de uma de suas histórias. Tudo parecia tão natural. Mas, ao mesmo tempo, havia um ruído. Um silêncio estranho pairava entre eles, como se existisse uma parede invisível impedindo que esse sentimento ganhasse nome. Deitada na cama naquela noite, ela se pergunta: será que ele sente o mesmo? Leandro, por outro lado, trava uma guerra interna. As pastas com documentos ainda estão guardadas, trancadas em seu escritório, e toda vez que olha para elas, sente um peso. O plano inicial era simples:
Se aproximar, observar, entender. Mas agora não é mais sobre investigação. É sobre aquela menina de olhos limpos que parece enxergar algo que ele mesmo já esqueceu. E isso o assusta mais do que qualquer escândalo empresarial. Dona Dira percebe o clima no ar. Enquanto corta cebolas, solta no ar uma pergunta. Você sabe onde está se metendo, menina? Isabela finge que não entende. Cuidado para não dar o coração para quem só quer o silêncio dele, diz, e sai da cozinha com a panela em mãos. A frase martela na mente da jovem por dias. Ela tenta se convencer de que está imaginando coisas, que é só amizade, respeito. Mas seu corpo já não obedece a essa negação. Treme ao vê-lo, cora ao ouvir sua voz. Leandro passa a evitar ficar sozinho com ela. Suas ordens voltam a ser dadas por bilhetes curtos. Sua presença na casa diminui. Mas Isabela não recua. Ao contrário, sente que algo o afasta, e isso só aguça sua curiosidade. Certa tarde, ela bate à porta do escritório com um bolo de fubá nas mãos. Feito por mim, diz, sorrindo. Ele aceita, agradece, e ao provar a primeira garfada, algo quebra. Faz tempo que não como bolo assim, confessa, e seus olhos por um breve momento brilham com alguma lembrança antiga. É nesse intervalo de dúvida e aproximação que Leandro decide se arriscar. Convida Isabela para um jantar a sós. Não como patrão e empregada, mas como dois adultos. Ela aceita, sem saber se está prestes a viver um conto de fadas ou cair num abismo. No espelho, antes de sair, repete para si: você merece viver algo bonito. Mas o medo ainda mora nos cantos da alma, porque no fundo ela sente que tem algo ali, algo não dito, não mostrado. E é com esse turbilhão de sentimentos que os dois vão à mesa naquela noite. Entre olhares, risos tímidos e conversas profundas, a conexão floresce. Mas por trás da gentileza, do vinho e da música, paira uma pergunta que nenhum dos dois ousa fazer em voz alta. Será que o outro está sendo totalmente verdadeiro comigo? Dias após o jantar, Leandro aparece na cozinha no meio da tarde, algo que nunca fez. Isabela está sozinha, preparando massa de pão. Ele observa em silêncio por alguns segundos antes de dizer: você confia em mim? A pergunta a pega, de surpresa. Confio. Ela responde com um sorriso tímido, limpando as mãos no avental. Ele se aproxima, segura a mão dela com delicadeza e diz: quero te mostrar algo, se você permitir. Ela apenas balança a cabeça e o segue. Leandro a leva até o jardim dos fundos, onde poucas pessoas vão. Lá há uma pequena estufa abandonada. Ele abre a porta de vidro e revela uma coleção de flores raras, todas cuidadas pessoalmente, por ele. Ninguém sabe disso. É meu refúgio. Isabela se comove. É a primeira vez que ele se desnuda de alguma forma. Por que está me mostrando isso? Ela pergunta. Ele hesita, depois responde: porque você me faz querer ser mais do que eu sou. Naquela noite, o convite acontece, sem rodeios, sem joguinhos. Leandro pede que ela jante com ele novamente, mas dessa vez fora da mansão. Ele quer que o mundo os veja juntos. Isabela demora a responder. Sente medo, não do que vai acontecer, mas do que isso pode significar. Eu vou, diz enfim. E naquele momento, algo muda. O jogo agora é outro. Não há mais máscaras entre eles. Há entrega. Há risco. O jantar acontece num restaurante discreto, elegante, mas acolhedor. Isabela usa um vestido simples, azul claro, que destaca sua doçura. Leandro, com menos formalidade do que o habitual, parece outro homem. Eles conversam por horas, sobre infância, perdas, sonhos. Quando voltam para casa, ele a acompanha até o quarto de hóspedes. Antes de se despedirem, segura seu rosto com as duas mãos e diz: você me desmonta, Isabela. E eu nem sei como lidar com isso. Nos dias seguintes, a aproximação se intensifica. Beijos leves no jardim, conversas ao entardecer, toques que falam mais do que palavras.
Isabela, mesmo com receios, decide confiar. Pela primeira vez, se sente amada, não por sua aparência, mas por quem é. Leandro, por outro lado, começa a viver algo que nunca imaginou: paz. Mas também sente o peso do segredo que esconde, e quanto mais ela se entrega, mais ele teme perdê-la ao revelar a verdade. Até que chega o dia, um sábado ensolarado. Leandro a convida para passar o fim de semana com ele em sua casa na serra. Só nós dois, sem segredos, sem pressa. Isabela aceita com o coração batendo forte. E ali, entre malas prontas e promessas mudas, eles cruzam a fronteira. Do jogo para a entrega. Da dúvida para o amor. Mal sabem que o que os espera no alto da montanha não é apenas romance. É o início da queda. A casa na serra é como um mundo à parte. Cercada por árvores altas, janelas amplas e o cheiro constante de madeira úmida, o lugar tem um silêncio que acolhe. Leandro parece diferente ali. Mais leve, quase sorridente. Mostra-te a Isabela cada canto da casa como se estivesse abrindo gavetas da própria alma. Meu refúgio, diz ele pela segunda vez. E dessa vez Isabela sente que também faz parte daquele abrigo, não como visita, como algo mais. No fim da tarde, caminham lado a lado pela trilha de pedra que leva ao mirante. Lá do alto, a cidade parece distante, pequena. Eu nunca pensei que sentiria isso de novo, confessa Leandro. O quê? Pergunta ela. Paz. Ele segura sua mão e ela aperta de volta, sem medo. O vento frio acaricia os rostos dos dois. E naquele instante, eles não são milionário e empregada. São apenas dois corações tentando se encontrar no meio da bagunça do mundo. À noite, a lareira aquece o ambiente, mas o calor mais intenso vem dos olhares trocados. Isabela, com um vestido de lã simples, senta-se ao lado de Leandro no tapete. Ele a observa como quem ainda se surpreende por ela estar ali. Você tem certeza? Pergunta antes de se aproximar. Ela não responde com palavras. Apenas encosta o rosto em seu peito. E, pela primeira vez, se entrega por completo. Não pela promessa de um futuro, mas pela certeza de um momento verdadeiro. Horas depois, enquanto ele dorme, Isabela se levanta para pegar um cobertor no armário. Ao abrir a porta errada, encontra um pequeno escritório improvisado. Curiosa, entra, acende a luz suave e vê uma pasta sobre a mesa, semi-aberta. Reconhece uma foto, depois outra, e então seu próprio nome, destacado entre folhas, datas, nomes, familiares. O chão parece sumir sob seus pés. O que era amor vira dúvida em segundos. O frio da madrugada invade a sala como um presságio. Ela volta para o quarto, mas não dorme. Observa Leandro ali, deitado, vulnerável, e sente o coração despedaçado em silêncio. Foi tudo um plano? Pensa. Fui investigada, manipulada? O medo não é de ter sido usada. É de ter amado alguém que fingia o tempo todo. E com isso, a trama paralela que parecia doce e apaixonada ganha contornos de tragédia prestes a explodir. O amor nasceu, mas também nasceu a ferida. Manhã seguinte, ela desce as escadas em silêncio sem dizer adeus. Leandro ainda dorme. No espelho da sala, ela se olha por um segundo e vê uma nova mulher. Não mais ingênua, não mais entregue. Agora, Isabela carrega a verdade, ou, ao menos, o que acredita ser. E é com essa verdade latejando no peito que ela volta para a cidade, determinada a confrontar o homem que ousou tocá-la com mentira nos olhos. De volta à mansão, Isabela retoma suas tarefas como se nada tivesse acontecido, mas, por dentro, tudo mudou. O olhar que antes brilhava de encantamento agora é seco, atento. Cada gesto de Leandro é medido, cada palavra pesada. Ele sente, à distância, mas não entende o motivo. Pergunta se está tudo bem e ela responde com um "está sim", que soa como porta batida. O jogo virou,
Mas ele ainda não sabe que entrou numa guerra sem saber as regras. Nas redes sociais da empresa, Isabela vê uma publicação sobre o evento beneficente que acontecerá em poucos dias. Com a presença do empresário Leandro Alcântara, diz o banner dourado. E uma ideia começa a se formar em sua cabeça. Não como vingança, mas como justiça. Se ele me expôs como parte de um plano, eu vou expor a verdade. Pela primeira vez, ela sente que tem voz, que pode fazer algo que ninguém nunca ousou. Nos dias que antecedem o evento, Leandro tenta se reaproximar. Leva café ao quarto dela, deixa bilhetes, oferece carona. Mas Isabela recusa tudo com delicadeza dolorosa. Ele sente o castelo ruir pedra por pedra, mas ainda acredita que seja só insegurança dela. Mal sabe que o abismo entre eles agora tem nome: mentira. E quanto mais ele tenta se aproximar, mais ela se convence de que tudo foi encenado desde o começo. Na noite do evento, Isabela veste um vestido azul escuro, quase preto, sóbrio, elegante, muito diferente do que costumava usar. Chega ao salão, com passos firmes e olhos gelados. Leandro a vê do palco e sorri, aliviado por sua presença. Não sabe que está prestes a perder tudo. O microfone é passado de mão em mão, e quando chega nela, ninguém espera que vá falar. Mas ela fala. E cada palavra é uma flecha certeira. Eu vim aqui hoje não como convidada, mas como alguém que descobriu, tarde demais, que o amor pode ser uma armadilha. A plateia silencia. Leandro empalidece. Isabela continua, sem tremer. Conta sobre a pasta, os documentos, a ligação dele com sua família. Não acusa diretamente, apenas expõe os fatos. Mas os olhares que se voltam a Leandro já carregam julgamento. A máscara cai. O escândalo se espalha. Os flashes da imprensa disparam como tiros. E naquela mesma noite, enquanto todos murmuram sobre traição, manipulação e poder, Leandro não se defende, não diz uma palavra. Apenas a observa sair pela porta principal sem olhar para trás. O jogo terminou, mas o preço que ambos vão pagar ainda está longe de ser calculado. A notícia do escândalo corre como fogo em capim, seco. Sites de fofoca, colunas de negócios e até perfis ativistas começam a compartilhar o vídeo do discurso de Isabela. Milionário investiga jovem antes de conquistá-la, dizem as manchetes. Em questão de horas, Leandro vira símbolo de manipulação emocional e abuso de poder. Só que, diferente do que todos esperam, ele não se defende. Cancela compromissos, silencia nas redes e, pela primeira vez em anos, some. Isabela, por outro lado, volta para a casa da mãe no interior. Chega sem alarde, com uma mala e olhos inchados. Dona Elsa a recebe com um abraço apertado, sem fazer perguntas. Nos primeiros dias, Isabela tenta agir normalmente. Ajuda. Nas tarefas, costura, vai à igreja. Mas por dentro está em ruínas. Não porque perdeu Leandro, mas porque perdeu algo dentro de si. A fé no que sentiu. A dúvida a consome. Será que fui mesmo enganada? Ou destruí algo que era real por medo? Leandro passa dias recluso em sua casa da Serra. Ali, entre as paredes frias, encara tudo o que vinha evitando há anos. Reabre a pasta. Relê os documentos. Rasga alguns. Queima outros. Pega o telefone para ligar para Isabela dezenas de vezes. Mas não consegue. Em vez disso, liga para antigos parceiros de negócios. Cancela contratos, se desfaz de empresas, entrega participações. Quando sua advogada pergunta o motivo, ele responde apenas: quero começar de novo. De verdade, dessa vez. Enquanto isso, na cidade, a opinião pública começa a se dividir. Alguns dizem que Isabela foi corajosa, outros que exagerou. Mas ela ignora tudo. Fica longe da internet. Apenas escreve em um caderno o que sente, como se estivesse tentando reorganizar o próprio coração. Um dia, ao abrir uma das páginas, lê uma frase antiga da mãe: não julgue o amor pelo erro, julgue pela transformação que ele causa. E aquilo a desmonta.
Pela primeira vez, ela chora de verdade. Sem avisar, Leandro visita a pequena vila. Vai até a casa onde o pai de Isabela trabalhava antes de morrer. Conversa com antigos vizinhos, visita a igreja local e aos poucos descobre que o mistério da morte do pai não tinha conspiração. Apenas tristeza mal resolvida. Um acidente mal esclarecido, uma ausência longa demais. E com essa dor curada, ele entende, procurava culpados para não encarar o próprio luto. E acabou machucando quem mais queria proteger. É nesse ponto que a história muda. O amor, antes envolto em dúvidas e mentiras, começa a encontrar outro tipo de solo. Não o da paixão impulsiva, mas o da reconstrução. Leandro decide não procurar mais Isabela. Pelo menos não até que ela o queira por quem ele é agora. Porque, enfim, ele não quer provar nada. Quer apenas ser digno do que sentiu. O silêncio entre Leandro e Isabela parece definitivo, mas o mundo não para de falar. A mídia começa a cavar mais fundo, vasculham antigos contratos, negócios suspeitos, ações judiciais esquecidas. O nome de Leandro vira sinônimo de decadência corporativa. Investidores se afastam, antigos aliados fingem não conhecê-lo. Mas ele não revida. Deixa tudo ruir, consciente de que aquele império foi construído com base em controle e medo. Agora, o que quer construir precisa nascer de outra matéria. Enquanto isso, Isabela é convidada por uma ONG local para dar aulas de costura para jovens mulheres. Aceita com hesitação, mas logo descobre que ensinar a empodera. Cada ponto que orienta, cada história que ouve, faz com que ela sinta a própria voz mais forte. Mesmo assim, não consegue esquecer Leandro. E, pior, começa a temer que o tenha julgado com a mesma dureza que ele usava para julgar o mundo. Será que fiz com ele o que ele fez comigo? Pensa em silêncio antes de disfarçar o choro. Dona Dira, a cozinheira da mansão, liga para Isabela. Ele não é mais o mesmo, menina. Mandou todo mundo embora, vendeu metade do que tinha. Vive agora servindo sopa em abrigo. Se isso não for amor, é loucura. Isabela escuta, sem saber o que responder. Mas algo dentro dela se move. Vai até o armário, encontra o vestido azul que usou no jantar e o segura com cuidado. Aquele vestido agora é símbolo de tudo o que foi real. E do que talvez ainda possa ser. Do outro lado da cidade, Leandro participa de uma reunião com líderes comunitários. Apresenta um projeto de empresa social que une capacitação profissional e moradia para pessoas em situação de vulnerabilidade. Alguém pergunta se ele está fazendo isso por marketing. Ele sorri, cansado. Estou fazendo isso porque aprendi o que é perder. Não há plateia, não há câmeras. Só verdade. E é ali, longe do luxo, que ele começa a construir uma nova história. Tijolo por tijolo. Mesmo assim, o mundo não perdoa tão fácil. Processos chegam. Leandro perde imóveis, ações, antigos privilégios. O homem que era dono de tudo agora é sócio de quase nada. Mas não reclama. Pelo contrário, parece mais inteiro agora do que quando usava relógios suíços. Nos poucos momentos livres, escreve cartas que nunca envia. A maioria termina com: se um dia quiser ouvir minha verdade, estarei aqui. Mas não vou te forçar a nada. E enquanto o mundo continua seu barulho, dentro do coração de Isabela nasce um silêncio novo. Não de afastamento, mas de escuta. Um espaço para compreender, não apenas reagir. E é nesse silêncio fértil que a decisão começará a germinar. Porque o verdadeiro inimigo agora não é mais Leandro, nem a imprensa, nem o passado. É o medo de acreditar de novo. E esse ela terá que vencer sozinha. Chove sem parar há 3 dias na cidade. A mesma fundação onde Isabela dá aulas sofre uma pequena inundação e ela passa a madrugada ajudando a secar o chão, tentando salvar os materiais das alunas. Entre baldes e panos, sente o corpo cansar, mas é outra coisa que pesa mais: a ausência. O vazio de uma história interrompida, de palavras que nunca foram ditas,
de sentimentos que ficaram suspensos no tempo. Pela primeira vez, pensa: e se eu nunca mais o vir? Na mesma noite, Leandro recebe a notificação de que a última ação da empresa que mantinha seu nome foi encerrada. Agora não há mais nada, nem status, nem fortuna, nem sobrenome. No topo de um prédio, apenas ele, um homem comum num apartamento pequeno com paredes brancas e silêncio demais. Pega uma das cartas que escreveu para Isabela, lê em voz alta, rasga ao final. Você não me deve nada, diz em voz baixa. E o silêncio responde que talvez o amor também não deva explicação. Ao visitar a casa onde cresceu, Isabela encontra uma caixa com cartas antigas de seu pai. Em uma delas, ele descreve um dia em que trabalhou para um patrão duro, mas justo, que tinha um menino calado e triste como filho. Ela trava. Leandro. Era Leandro. A história, que parecia isso inventada, agora se confirma por outro caminho. E com essa confirmação vem a dor. Ela destruiu tudo sem ouvir. Gritou antes de escutar. Julgou antes de perguntar. Durante a aula de costura, uma das alunas pergunta: Professora, você já amou alguém e teve medo de perdoar? Isabela engole em seco. Sorri, mas o coração sangra. Não responde, apenas desvia o olhar. Mas, naquela pergunta simples, vinda de uma menina de 16 anos, está a raiz do que sente. Não é raiva que a impede de voltar. É orgulho, medo de parecer fraca, medo de ser ferida de novo. E isso aprende mais do que qualquer corrente. Na igreja da vila, durante a missa de domingo, Leandro entra sem fazer barulho. Senta no último banco, abaixa a cabeça. Não busca milagres. Busca paz. Ao final da cerimônia, observa as velas acesas, uma a uma. Acende a sua, fecha os olhos e diz apenas: perdão. Não sabe se fala com Deus, com o Pai ou com ela. Talvez com todos. Ao sair, cruza o portão e segue andando a pé, sem rumo. Não tem para onde voltar. E talvez nem precise. E assim, separados pela culpa, pela dor e pelo orgulho, Isabela e Leandro atingem o fundo do poço. Tudo o que foi construído se perdeu. Não há romance, não há esperança, não há plano. Apenas dois corações vazios, carregando cicatrizes abertas, sem saber se ainda há caminho de volta. Na varanda da antiga casa de sua mãe, Isabela observa a noite cair com um caderno no colo. As linhas estão em branco, como os dias que vieram depois do escândalo. Nada parece bom o suficiente para ser escrito. Nem raiva, nem saudade, nem desculpas. Tudo ficou preso no meio do peito. Ela fecha os olhos, respira fundo e, pela primeira vez desde que foi embora, admite para si mesma: eu ainda amo ele. E essa confissão a parte em dois. Enquanto isso, Leandro caminha pelas ruas da cidade com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Passa por lugares onde já foi recebido com pompa e agora ninguém sequer o reconhece. Entra em uma lanchonete simples, pede um café preto e se senta. A televisão no canto fala sobre corrupção, sobre queda de grandes nomes. E ele sorri. Triste. Pensa que foi um deles, um homem preso em seu próprio império que só aprendeu o que era amor quando perdeu tudo. Em casa, Isabela decide reler o bilhete que a mãe escondeu na mala meses atrás. Está amarelado, mas legível. Filha, nunca deixe que o medo te impeça de viver algo bonito. Mesmo que acabe, que doa, que mude. Viver vale, mais do que se proteger. Ela fecha os olhos e sente o rosto molhado. Aquelas palavras agora são diferentes. Não são aviso, são permissão. E talvez ainda dê tempo de viver o que ficou. Leandro volta para a estufa esquecida nos fundos da mansão. A única coisa que pediu para não vender. Lá, encontra as flores murchas, os vasos rachados. Começa a regar uma a uma com cuidado, mesmo sabendo que talvez não sobrevivam. Elas merecem uma segunda chance, diz para si. E nesse gesto pequeno, banal, mora uma verdade maior.
ele também está pronto para tentar. Não para convencer ninguém, mas para viver do jeito certo, mesmo que sozinho. Na fundação, onde agora trabalha como voluntário, Isabela organiza os livros doados com atenção. Entre uma pilha e outra, encontra um exemplar de capa gasta com uma dedicatória escrita à mão. A quem ousar recomeçar. Ela toca na frase com os dedos e sorri, com os olhos marejados. Aquilo não era um sinal, mas um lembrete. Recomeçar não é esquecer, é escolher continuar apesar de tudo. E pela primeira vez ela sente o coração dizer: vai. E assim, cada um em seu canto, Leandro e Isabela chegam ao fundo do abismo e encontram ali algo que ninguém esperava. Esperança. Não a esperança boba de contos de fadas, mas aquela que nasce depois do luto, depois da queda, quando tudo o que resta é verdade. E com essa verdade silenciosa, começa a nascer um novo caminho, ainda invisível, mas possível. Alguns meses se passam. O sol nasce preguiçoso numa manhã de sábado, enquanto Isabela se apronta para mais um dia na fundação. Amarra o cabelo, veste a camiseta branca com o logo do projeto e prende um broche antigo da mãe no bolso. Seu amuleto. Ao sair, respira fundo, como quem sente que o dia terá algo diferente. Não sabe por quê, mas carrega no peito um silêncio calmo, como se algo estivesse, enfim, no lugar. No outro lado da cidade, Leandro entrega marmitas em um abrigo. Agora dirige ele mesmo o carro, carrega as caixas, escuta as histórias. Perdeu quase tudo, menos a essência que aprendeu a cultivar no meio do caos. Não se esconde mais. Não carrega terno, nem seguranças, nem planos de negócios. Apenas um desejo genuíno de fazer algo que importe. Quando perguntam seu nome, responde apenas: Leandro. E sorri como se isso bastasse. Na fundação, Isabela organiza os voluntários para uma ação de final de semana. No meio da movimentação, ouve alguém dizer: tem um senhor novo ajudando no refeitório, parece que entende do risoto. Ela ri, sem imaginar o impacto da próxima cena. Quando entra no salão para ajudar, vê de longe a silhueta que conhece de cor. Ele está de avental, mexendo uma panela com calma, os cabelos já um pouco mais grisalhos. O tempo parece parar. Leandro vira devagar, como se soubesse que ela estava ali. Os olhos se encontram. Por um segundo, nenhum dos dois respira. Não há discurso nem ensaio. Só verdade. Ele caminha até ela, com passos lentos, mas firmes. Para 2 palmos de distância, sorri pequeno e diz: agora eu sou apenas o homem que te ama. Se você ainda quiser me amar também. Eu estou aqui. A frase sai limpa, sem artifício. Só sentimento. Isabela engole o choro, mas ele escapa mesmo assim. Não responde com palavras. Caminha até ele, segura sua mão e encosta a testa na dele. Ali, no meio de um refeitório simples, cercados por crianças correndo e panelas fervendo, 2 histórias partidas se costuram de novo. Não para serem perfeitas, mas para serem reais. O abraço que vem depois é longo, inteiro, cheio de tudo o que não coube antes. E, naquele instante, o passado deixa de ser prisão e vira ponte. O que era mágoa vira memória. O que era erro vira aprendizado. E o que era amor vira escolha. Escolha de continuar, de reconstruir, de recomeçar. Sem máscaras, sem jogos, apenas eles. E, de verdade, a notícia do reencontro se espalha pela fundação. Voluntários e crianças percebem, sem precisar de palavras, que algo diferente acontece quando Leandro entra na cozinha e Isabela aparece para ajudar. Os olhares que trocam têm leveza agora, sem sombra de desconfiança. Nos cantos, os rostos sorriem ao perceber que a dor deu lugar à ternura. E, por um breve momento, aquele lugar simples ganha brilho, como se cada colher de sopa servida tivesse um gosto de esperança. Na semana seguinte, Leandro e Isabela organizam juntos uma feira de doações de livros na Praça Central. Ele monta a barraca, ela ajeita as pilhas de volumes usados e conversam sobre títulos que ambos amaram.
Quando alguém visita a banca, eles trocam piadinhas e falam com segurança, sem receio do julgamento alheio. O broche no bolso dela brilha sob o sol, lembrando o sacrifício que foi necessário para chegar ali. O público percebe que ali não há teatro. É vida real, reconstruída. Ao cair da tarde, eles sentam num banquinho de madeira, encostado num poste antigo. Assistem crianças brincarem de roda, risos ecoando pela praça. Leandro segura a mão de Isabela, como quem quer manter o contato firme. Ela olha para ele, olhos marejados, e diz: "Ainda lembro do sabor do seu risoto, mas hoje o que nutre meu coração é outra coisa." Ele sorri, apertando sua mão, e responde: "Hoje, cozinho. Com amor, não por obrigação." A cena se desfaz no crepúsculo, mas o calor permanece. Na véspera de um novo evento beneficente, onde Leandro vai palestrar sobre seu projeto social, Isabela o acompanha aos bastidores. Ao ver o vestido que usara na primeira noite juntos, guardado como lembrança, ela estremece, mas sente que não carrega mais culpa, só gratidão. "Obrigada por me deixar escolher de novo." Ele segura a sua cintura e diz com a voz firme: "Obrigada por me deixar mostrar quem realmente sou." E ali, antes de adentrarem o palco, trocam um último olhar que sela a história. Durante a palestra, Leandro fala sem papas na língua. Conta sobre suas cicatrizes, sobre como quis controlar tudo e acabou perdendo o essencial, e compartilha a jornada de amor que o salvou. Do fundo do auditório, Isabela olha para ele com admiração e amor genuíno, sem remorso nem dúvida. O público ouve em silêncio, emocionado, pois reconhece que ali há mais do que um discurso, a transformação. E, quando ele termina, as palmas não vêm apenas pela história de um bilionário arrependido, mas pela verdade que ecoa em cada palavra. Mais tarde, ao caminhar de volta para casa, Leandro e Isabela param numa ponte antiga que cruza o Rio Sereno. Sob a luz trêmula de um poste, trocam promessas simples: apoiar um ao outro, celebrar cada conquista modesta, enfrentar juntos qualquer tempestade que venha. Nenhum dos dois menciona passado ou futuro incerto, apenas o presente que se constrói em cada passo. E, ao se beijarem sob o céu estrelado, a ponte não é mais obstáculo, mas símbolo de que o caminho entre dois corações sempre merece ser trilhado. Amanhã surge com um céu claro, e a ponte antiga, onde tantas histórias de amor começaram, reflete a luz suave do sol nascente. Isabela caminha de mãos dadas com Leandro sobre as tábuas de madeira que rangem discretamente a cada passo. O vento suave balança os cabelos dela, trazendo o perfume das flores que crescem à beira do rio. Eles não dizem nada, deixam que o silêncio fale por eles, pois todas as palavras já foram ditas. O momento é tênue, mas pleno de significado. Ali, o passado repousa em paz. Embaixo da ponte, o rio segue seu curso calmo, levando embora qualquer resquício de mágoa. Pedaços de folhas secas flutuam na correnteza, lembrando que tudo pode ser transformado em nova vida. As margens verdejantes sussurram promessas de renascimento, e o som da água encerra qualquer dúvida restante. Eles param no meio da ponte, olham para baixo e sorriem, como se vissem refletidos os dois corações reconstruídos, agora livres para amar sem medo. Leandro se inclina e pega um punhado de areia ao longo do trilho de madeira. Aperta os dedos, deixando escapar pequenos grãos que a brisa leva rio abaixo. É um gesto simbólico. Cada grão perdido é uma lembrança de dor que já não o pertence. Ao olhar para Isabela, seus olhos brilham com ternura e gratidão. Ela toca delicadamente o pulso dele, em sinal de cumplicidade profunda. Não há mais segredos entre eles. Apenas duas almas que se escolheram, imperfeitas, mas unidas. Algumas. Crianças correm pela margem, rindo, enquanto um senhor caminha com seu cachorro, saudoso do tempo onde pudera passear ali com a família. As vozes ao longe compõem uma canção de vida cotidiana, contrastando com a intensidade do momento dos protagonistas. Isabela observa tudo com ternura,
sentindo que faz parte de algo maior que seu próprio coração. Leandro, por sua vez, respira fundo e deixa o peito relaxar. Agora, seu império se constrói em pequenos gestos de verdade e afeto. Quando chegam ao centro da ponte, param novamente e olham um para o outro. É ali que escolhem revelar seus sonhos que antes pareciam impossíveis. Uma casa simples perto do rio, uma pequena oficina de costura onde Isabela possa ensinar mais jovens e uma cozinha comunitária onde Leandro possa servir comida aos que precisam. Não são planos grandiosos, mas forjados no desejo sincero de viver com propósito. O futuro ainda é incerto, mas o agora é sólido como as tábuas sob seus pés. Por fim, eles se beijam sob o céu azul e sem nuvens, como se o mundo inteiro assistisse àquele momento. A ponte, antes testemunha de dor e redenção, agora celebra o encontro de duas pessoas que aprenderam a confiar, a perdoar e a amar. E, enquanto se afastam de mãos dadas, o espectador entende: a vida não é sobre evitar quedas, mas sobre ter coragem para se levantar e caminhar de novo. E é com essa imagem de esperança e transformação que a história se encerra, deixando no ar a sensação de que, apesar de todas as cicatrizes, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Chegamos ao fim dessa história de amor, redenção e transformações profundas. Se você gostou de acompanhar a jornada de Isabela e Leandro, não deixe de conferir outras histórias que vão tocar seu coração da mesma forma. Qual momento dessa trama mais mexeu com você? Conta nos comentários e compartilhe suas impressões. Vou adorar saber. Se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder novas narrativas emocionantes como esta. E, antes de ir, clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir mais histórias envolventes e deixar o coração bater mais forte.